Olá, então na aula de Física de hoje a gente vai fazer uma revisão de grande maioria dos conceitos que você aprendeu aí no primeiro semestre do seu primeiro ano do ensino médio, tá? Bom, então já vou adiantando aí que a aula de hoje é bastante longa, tem várias coisas que a gente vai ter que ver, tá? Então pegue o seu lápis, sua caneta, o seu caderno. Não esqueça já de se inscrever no canal, tá? Para que você sempre tenha assuntos novos, vídeos novos, tudo bem? Resoluções. Se você precisar do PDF da aula de hoje, vai estar aí, né? Nos comentários ou na descrição do vídeo. E, obviamente, qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar nos comentários ou mandar um e-mail para mim, tá bom? Bom, então a gente vai ver basicamente, aí, como eu te disse, muitas coisas aí que você já viu no primeiro ano do ensino médio. Então é uma aula de cinemática voltada aí para o ensino médio, tá? Primeiro ano do ensino médio. E os tópicos vão ser os seguintes. A gente vai ver rapidamente aí os fundamentos da cinemática, né? De onde ela surgiu. Movimento uniforme e os gráficos do movimento uniforme, bastante importantes. O princípio da inércia, ou melhor, a primeira lei de Newton. E também a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, ou seja, o princípio fundamental da dinâmica. Logo em seguida a gente vai falar também, obviamente, quando a gente falar da segunda lei de Newton, vai aparecer um conceito de forças. Por isso a gente vai precisar de estudar um pouquinho sobre grandezas vetoriais e escalares. Também a gente vai ver também o conceito, né, da força e aceleração, as duas coisas acontecendo simultaneamente. E por último aí, a força-peso e a força de resistência do ar. Bom, então como eu já te disse, é uma aula de revisão, tem bastante coisa. Para cada tópico aí você vai ter estudado provavelmente nas suas aulas, né, do seu colégio. Ou se você preferir, você pode acompanhar através dos meus vídeos aí. Então tenho também bastantes vídeos sobre esses assuntos, ok? Muito bem, então, acho que estamos preparados aí. Não esqueça aí novamente, né, de se inscrever no canal, dar o like se você achar legal o vídeo. E vamos lá para a primeira parte. Bom, então, nada mais justo do que começar com o começo, né? Fundamento da cinemática, a gente tem que falar sobre referencial. Bom, então, cinemática, você lembra de cinema. O que seria basicamente aí cinema, né? Cinema, se a gente for pensar bem, quando você vai no cinema, as imagens que aparecem na tela, elas são sucessivas fotos, né? Sucessivas figuras que dá a imagem dá uma sensação de movimento. Então, na cinemática aí tem uma grandeza que a gente vai utilizar bastante, né? Que é o tempo, ok? Delta T, ou o tempo. Beleza. E além do mais, a gente vai observar aí movimentos, né? Movimentos de partículas ao longo do tempo, tá bom? Bom, mas antes disso a gente tem que saber o que é movimento e o que é repouso, certo? Movimento e repouso. E além do mais, a gente vai ter que saber o que é variação de espaço, ou seja, toda vez que a gente pensa em movimento, quer dizer que uma partícula está variando espaço, não é verdade? Faz todo sentido, mas tudo depende do referencial. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ter que adotar, que vai ter que definir, é o referencial. Bom, então vamos dar uma olhadinha agora numa figura aqui, no próximo slide. Você vê duas figuras, né? Então no lado esquerdo você tem duas pessoas, né? Uma mãe e um filho dentro do avião. E no lado direito você tem um avião sobrevoando em uma região, né? E duas pessoas lá embaixo acenando. Bom, o que significa isso, né? O que a gente pode ver como é que a gente pode interpretar isso fisicamente? Bom, concorda comigo que nessa primeira imagem pode-se considerar que tanto a mãe quanto o filho estão parados, né? Em relação ao avião. E também o filho está parado em relação à mãe, então você não consegue descrever nenhum movimento entre eles, não é verdade? Em compensação, apesar dos dois estarem parados, sensação de estar parados, né? Eles estão em movimento em relação às pessoas que estão lá embaixo, observando o avião, certo? Então quer dizer que depende do quê? Depende do referencial adotado. Se a gente adotar o referencial que é o chão, então o avião está em movimento em relação ao chão.
E a gente pode também concluir que as pessoas dentro do avião também estão em movimento em relação ao chão, ok? Agora, se você considerar o menino, né, em relação ao próprio avião, o menino está parado em relação ao avião. Beleza? Então toda vez que você falar assim, se tem algum movimento ou se está parado, bom, tudo depende do referencial, ok? Então o movimento sempre depende do referencial adotado. Muito bem, então depois dessa revisão aí, a gente pode ver nessa próxima figura, né? E você tem aí dois carros, certo? Esses dois carros aí estão em movimento. Bom, mas em relação ao quê? Bom, depende do referencial, né? Como a gente disse. Se a gente observar a partir desse observador, né? Aliás, esse cara aqui é observador, tá? Então, esse homem de palitinho é observador, ele está observando o movimento desses dois carros. Então, os dois carros estão em movimento em relação ao observador. Agora, se a gente colocar como observador uma pessoa que está dentro do carro A, a gente pode considerar que o carro B está parado em relação ao carro A. Por quê? Porque ambos têm a mesma velocidade, certo? Então, se os dois têm a mesma velocidade, dá a impressão que o carro B está parado em relação ao carro A. Muito provavelmente você já andou de carro e quando você vê o carro na frente, se o carro à sua frente estiver a mesma velocidade que o seu carro, dá a sensação de que o carro da frente está parado, certo? Ou seja, se a gente adotar como referencial o seu carro, o carro da frente está parado em relação ao seu carro. Por quê? Porque ambos têm a mesma velocidade. Beleza? Bem simples, tá? Eu não quero me aprofundar muito aqui, porque a gente está no escopo aí de, basicamente aí, de cinemática do primeiro ano, tá? Primeiro ano do ensino médio. É lógico que futuramente a gente vai ter que entrar mais de uma maneira mais aprofundada nesses conceitos. Tá bom? Acho que bem fácil, né? Tranquilo. Vamos lá, então continuando aí que tem bastante coisa para hoje. Então, como eu te disse, o referencial depende, tá? O movimento depende do referencial. E se você for pensar bem, você está parado aí assistindo a minha aula, mas você também pode estar em movimento, na verdade. Agora, se você considerar que você está completamente parado, sentado na sua cadeira aí, observando para a tela do seu computador ou da tela do seu celular, se a gente considerar o referencial, o sol no caso, você não está parado, certo? Não podemos considerar que estamos parados. Por quê? Porque a Terra também faz um movimento de translação em relação ao Sol. Então nós, em relação à Terra, podemos estar parados, mas como a Terra está em movimento em relação ao Sol, nós também estamos em movimento em relação ao Sol. Beleza? Então esse último slide é bastante importante, é interessante, né? A gente pode colocar o referencial no Sol, na Lua, em outra galáxia, por exemplo. Porque aí em outra galáxia, o Sol também não vai estar parado. O Sol também vai estar em movimento. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente já sabe a ideia de referencial e a ideia de movimento, então a gente vai entender um pouco melhor o que seria a inércia, tá? Bom, esses conceitos, como eu já te disse, se você precisar, pode assistir as outras aulas, tá? Nos outros vídeos aí do canal. Bom, mas inércia é um conceito que a gente já viu, tá? Historicamente falando. A primeira pessoa aí que pensou um pouquinho mais a respeito foi o Galileu, tá? Então aqui o que a gente observa, né? Tem uma rampa, certo? Uma parte da descida aqui e uma parte horizontal. E depois outra parte aí, né, da rampa à direita. E aí você solta uma bolinha. Essa bolinha aí, a ser solta com uma velocidade zero, ela vai descer a rampa e depois ela vai subir a rampa novamente. E aí, no máximo, essa bolinha pode subir até a mesma altura inicial, certo? Então, se você considerar uma altura inicial, a bolinha pode atingir até no máximo aquela mesma altura. Isto é, bom, se você estiver considerando aí atritos, a bolinha não vai conseguir subir até a altura máxima, certo? Uma hora ela vai voltar e ela vai parar ali no meio. Agora, se você não estiver considerando atrito nenhum, a bolinha sempre vai chegar
na altura máxima e vai voltar. Então vai fazer um movimento aí de ida e volta. Então ela vai, chega na altura máxima, depois ela volta de novo, depois na altura máxima de novo, ela vai indo e voltando. Ok? Bom, mas se a gente for pensar bem, né, o que causa esses movimentos aí? Bom, o fato de soltar essa bolinha aqui, ela tá caindo porque, como a gente já sabe, né, futuramente a gente vai falar na nossa aula de hoje, existe a força de uma aceleração, tá? O que seria a aceleração, né? A aceleração faz com que essa bolinha adquira uma velocidade. Perceba que, né, essa é uma foto estroboscópica. Foto estroboscópica, como eu já disse nas outras aulas aí, são fotos sucessivas em intervalos de tempos iguais. Então você percebe que nas rampas as distâncias elas são diferentes para fotos sucessivas, enquanto que na horizontal, né, as distâncias são iguais. Tudo bem? Olha lá, as distâncias são iguais. Então essa foi uma das primeiras coisas aí que a gente estudou, tá? Então quer dizer que na horizontal, né, você tem movimentos uniformes, tá? Para intervalos de tempos iguais, as distâncias são iguais. E nas inclinações, você tem distâncias diferentes, tá bom? Então o que Galileu fazia, né? Ele ia lá na Torre de Pisa e fazia experimentos com queda livre. Então ele soltava dois corpos de massas diferentes a uma mesma altura, e quando ele ia perceber, lá embaixo, os corpos eles atingiam basicamente aí o solo no mesmo intervalo de tempo, tá? Então os tempos eram iguais. Ou seja, a massa não afetava aí o tempo, tá bom? Então a massa não afeta o intervalo de tempo aí para deslocar-se a essa da altura máxima aí até o chão, ok? Mas ele percebia que quando a gente analisava aí pela foto estroboscópica, você tinha aí distâncias cada vez maiores, né? As distâncias eram cada vez maiores. Beleza. Então, o Galileu, né, ele percebeu aí que na vertical ou no movimento aí que seja inclinado, tem uma aceleração. Por que tem aceleração? Porque, opa, só um segundinho, vamos conectar novamente aqui. Ok. Então na vertical ou no movimento inclinado, vai ter uma certa aceleração, tá? Enquanto que quando você tem um movimento aí na horizontal, você não tem aceleração. Então ele chamou aí de movimento uniforme. Por que é uniforme? Porque no mesmo intervalo de tempo você tem distâncias iguais. Beleza. Continuando aí. Aí chegou Newton. O Newton ele elaborou um pouco melhor, né, esses conceitos. Então perceba aí novamente que você tem essa canaleta aqui, né? Você tem a parte da descida, uma parte horizontal, uma parte da subida. E você tem aí na descida aceleração, na horizontal você tem movimento uniforme e na subida você tem desaceleração. Ou seja, se você tiver aí canaletas aí com uma inclinação maior, a velocidade vai ser maior, vai acelerar mais rapidamente. Agora, se a canaleta tiver aí uma inclinação um pouquinho menor, ele não vai ter uma velocidade tão grande assim. Bem, então a aceleração aí vai depender aí do ângulo que está sendo observado, tá bom? Perceba aí que os ângulos θ são diferentes, tá? Agora na horizontal não, na horizontal não há aceleração, portanto nós vamos ter que dar o nome de movimento uniforme, tá bom? Tempos iguais, distâncias iguais, e a formulinha que você aprendeu vai ser velocidade média ΔS sobre ΔT. Muito bem, então já vai anotando aí no seu caderno, tá? Continuando aí, aqui a gente tem um exercício prático, né, de aplicação da formulinha, velocidade média ΔS ΔT. Então você tem uma moto, eu vou mudar o zoom aqui, você tem uma moto e são sucessivas fotos e o intervalo de tempo é sempre de 1 em 1 segundo. Tá, então t é igual a 0, depois t é igual a 1, t é igual a 2.
E a posição da moto, ela vai aumentando, vai de 0 metros, depois para 10 metros, depois para 20 metros. E a pergunta é, qual é a velocidade média dessa moto? Tá? Então, velocidade média, você calcula pela formulinha. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. ΔS nada mais é do que espaço final menos inicial, e o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Ok, então a gente pode pegar, por exemplo, esses dois instantes de tempo, de 0 a 1. Então você vai ter espaço final, vai ser 10 menos 0, que é a posição inicial, dividido por tempo final é 1, menos tempo inicial, que é 0. Então 10 dividido por 1 dá 10 metros por segundo. Ok? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Agora, se a gente tivesse pego, por exemplo, esse outro trecho, por exemplo, aqui da frente, a velocidade tem que ser igual. Por quê? Porque a velocidade não muda. Então, quando você calcula, a velocidade média vai ser espaço final, 20, menos 10 dividido por tempo final, menos, que é 2, menos 1, tempo inicial, vai dar a mesma coisa, ó, 10 dividido por 1, que dá 10 metros por segundo. Beleza, bem fácil, né? E aí, olha para o gráfico. O gráfico de 0 a 3 segundos vai ser uma reta sempre constante. Olha lá, a velocidade não muda. Quando a velocidade não muda, o gráfico de velocidade por tempo vai ser assim, né? Uma reta na horizontal. Ok? Então, isso é velocidade média. Não confunda a velocidade média com velocidade instantânea. Qual que é a diferença? Bom, a velocidade média, a gente está calculando a média das velocidades num trecho grande. Agora, a velocidade instantânea não. A velocidade instantânea, você está observando aquela velocidade no velocímetro do carro. Então, olha a diferença de um gráfico de velocidade média para um gráfico de velocidade instantânea. Olha lá. Estou desenhando aqui do lado, velocidade instantânea. A velocidade do carro, ela pode ser constante, depois ela pode parar, depois ela pode aumentar, depois ela pode diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, certo? Ela pode variar de 1000 jeitos aí diferentes, né? Agora, quando a gente calcula a velocidade média, vai ser a média das velocidades. Ela vai ser uma reta aí horizontal, ok? Bom, só para relembrar então, a velocidade instantânea é uma velocidade que ela é observada naquele instante de tempo. Então, olha lá, se a gente pegar, por exemplo, no t igual a 0 segundos, ele vai ter uma certa velocidade aqui, ó, que estou marcando em rosa. Agora, quando a gente marca no instante t1, a velocidade vai valer 0. No instante t2, vai ter um outro valor. No instante t3, outro valor ainda, certo? Tá vendo que para cada instante os valores da velocidade vão mudar, vão ser diferentes, mas a velocidade média, que é a média das velocidades, ela vai ser uma só. Beleza? Muito bem, então espero que você tenha relembrado aí conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Continuando, vamos para os gráficos agora, tá? De movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente sabe que a aceleração vale 0. Então, além daquela formulinha, velocidade média igual a ΔS ΔT, você pode utilizar aí essa fórmula, S igual a S0 mais VT, o famoso sorvete, né? Na qual você tem aqui espaço inicial, que é o S0, tá? Aqui você tem o espaço final, que é o S. Então, S0 é espaço, sempre espaço inicial, tá? É o qual você está considerando. O V é a velocidade e o ΔT é o tempo, tá bom? Nunca se esqueça aí também que todos esses valores aí estão num sistema internacional. O que seria sistema internacional de unidades? A velocidade sempre vai ser em metro por segundo, o espaço sempre vai ser em metros e o tempo sempre em segundos. Bom, mas você lembra como é que se transforma de quilômetro por hora para metro por segundo? Isso é bastante importante, tá? Então, como é que a gente transforma de quilômetro por hora para metro por segundo? Então, se você anotou, anote que isso daqui é uma das coisas mais importantes aí que você vai ter que utilizar para resolver o exercício. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Tá bom? Divide o valor que você tiver por 3,6.
Beleza? Eu vou apagar aqui. Então, observe esse gráfico e tente achar aí, tente pausar o vídeo, né, para você fazer as continhas e calcule pra gente qual vai ser a velocidade do carro ou da partícula. Então, no caso, você tem um gráfico de espaço por tempo. Olha lá, sempre observa aí, tá? Os eixos Y e eixo X, então, esse gráfico de espaço por tempo, espaço em metros, o tempo em segundos. Você tem os valores e calcule pra gente quanto vale a velocidade de um carro aí, tá bom? Então pausa o vídeo e tente fazer rapidamente. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. É só basicamente jogar na fórmula, né? Então o intervalo de tempo vale 2 segundos e o ΔS aí, ó, vai do 4, que é o espaço inicial, até o 14. Então vamos substituir na fórmula. Vai ficar 14 é igual a 4 mais a velocidade que você quer vezes 2, que é o tempo. Passo 14 para lá, aliás, passo 4 para a esquerda, né? Então 14 menos 4 dá 10. Isso é igual a V vezes 2 e passo 2 dividindo. Então a velocidade dá 10 dividido por 2, que é 5 metros por segundo. Beleza? Bem fácil, né? Aplicação prática aí da fórmula. Continuando. Então, já te mostrei esse gráfico. E agora vamos mostrar aí basicamente todos os gráficos para movimento uniforme. Tá? Então, quando o movimento for progressivo, no gráfico de espaço por tempo, você tem uma reta crescente. Beleza? E quando o movimento for progressivo, a reta aí vai ser uma horizontal positiva, tá bom? Valores positivos. Agora, se o movimento for retrógrado quer dizer que ele está voltando, tá? Progressivo quer dizer que ele está indo para frente, para a direita, né? Para a direita, no caso, a gente graduar aí, ó. Colocar assim, ó, eixo X e a bolinha aqui. Se a velocidade estiver assim, ó, para a direita, dá para observar aí no cantinho, né, da tela, quer dizer que o movimento é progressivo. Ok? Agora, se a velocidade for negativa, ou seja, a bolinha estiver voltando, assim, ó, velocidade para a esquerda, quer dizer que o movimento é retrógrado, tá bom? Movimento retrógrado. E aí a velocidade vai assumir valores negativos, tá? Olha o eixo do tempo aqui, ó, na horizontal. Então a velocidade vai assumir valores negativos. V menor que zero. Muito bem. Bom, esses são os gráficos bastante importantes você relembrar, tá? E aí, outra coisa que é muito importante também, quando você tem gráfico de velocidade por tempo, e só quando tem gráfico de velocidade por tempo. Importante isso, hein? Não vai se confundir. Então, gráfico de velocidade por tempo, o ΔS vai ser numericamente igual à área, tá? A área do gráfico. Então, se for um triângulo, base vezes altura sobre 2. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ok. Continuando, então. Agora a gente vai entrar na parte de aceleração, tá? Então, observa aí nessa parte de cima, você tem uma bolinha, né? E é uma foto, novamente, foto estroboscópica. Ou seja, a cada segundo aí você tem várias fotos sucessivas, né? E perceba que pro primeiro, olha lá, se eu fazer risquinhos assim, ó, a distância não muda, a distância é sempre igual. Ou seja, se a distância é igual, ele tem velocidade constante, portanto não tem aceleração. Agora nessa de baixo, perceba que para as fotos sucessivas, ó, as distâncias estão diferentes, né? Tá vendo que a distância está cada vez menor? E uma hora ele para, né? Ó, velocidade vale zero. Então quer dizer que existe aceleração. Então, não há aceleração, a velocidade vai ser constante. Então, quando há aceleração, a velocidade não é constante, tá bom? Abreviação de constante, ó, CTR, ok? Bom, então, continuando aí, percebeu que quando tem aceleração, ele vai andar espaços diferentes, certo? E como é que calcularia essa aceleração? Então, anote aí no seu caderno a fórmula, aceleração média, assim como velocidade média. Lembra que velocidade média é ΔS ΔT, né? A variação do espaço pelo tempo. Então, a aceleração média vai ser a variação da velocidade pelo tempo. Tudo bem? Então, aqui eu quero que você pause o vídeo e tente calcular aí pra gente quanto vale a aceleração média dessa bolinha aí. Ok? Então, vamos lá, tente fazer.
Bom, espero que você tenha tentado. Eu acho que é bastante fácil, né? Então, aceleração média, você pode pegar dois valores de velocidades. Você pode pegar esses dois aqui, do 0 até 1, tá? Você pode ter pego também 5 e 8, tá? Você pode ter pego também, ó, do 0 até o 3 aqui, ó. É isso que eu vou fazer, do 0 até o 3. Tá bom? Então confira aí com suas contas. E a aceleração tem que ser igual. Por quê? Porque a aceleração ela é constante. Tá? Então vamos fazer. Então velocidade, aceleração média vai ser variação da velocidade por velocidade do tempo. Então velocidade final menos inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Vai ficar assim, né? Velocidade final é 11 menos velocidade inicial vale 2. Tempo final é 3 menos tempo inicial vale 0. Então quanto que vai dar a continha aí? 11 menos 2 vai dar 9, 3 menos 0 dá 3, então 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa aceleração, qual que é a unidade da aceleração? Anote aí, metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, o espaço é metros, tempo segundos, velocidade metro por segundo e aceleração metro por segundo ao quadrado. Ok, continuando então. Então perceba que apareceu aí, né, quando o movimento não é retilíneo uniforme, então ela tem aceleração. E aí, o Newton, né, ele começou a perceber algumas coisas importantes aí, tá? Quando uma partícula não tem aceleração, ou seja, a aceleração vale 0, quer dizer que o movimento é uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Então, a força resultante vale 0. Opa, então apareceu um conceito de força, tá bom? Então, força, aí, né, conceito de força, aparece, né, a segunda lei de Newton. Tá bom? Então, a segunda lei de Newton vai falar sobre força e aceleração. Então, mais uma vez, quando a força resultante for 0, a aceleração vale 0. Então, a partícula pode ter, ó, dois casos aí, ó. Ou a partícula está em movimento uniforme, no caso velocidade constante, ou ela pode estar em repouso, velocidade vale 0. Tá bom? Então, no caso aí desse desenho, ó, ele está em movimento uniforme. Tá bom? Velocidade constante. Agora, quando você tem a aceleração, ou seja, a aceleração é diferente de 0, então quer dizer que a força resultante também é diferente de 0, que é nessa parte de baixo aí, tá? E aí, o que pode causar isso, né? Causar diferentes acelerações, né? São forças. Pode ser uma pessoa empurrando ou puxando essa bolinha, ou força de atrito, tá? Ou força de resistência do ar. Tá bom? Então, força de resistência do ar também faz com que apareça uma força, então a aceleração não vai ser nula. Beleza? Que é o que acontece normalmente, né? Então, quando a gente observa aí a segunda lei de Newton, ou melhor, o princípio fundamental da dinâmica, anote aí, ó, o princípio fundamental da dinâmica, ela fala o seguinte, ó, força resultante igual a massa da aceleração, ou seja, se uma massa qualquer, ou seja, um corpo qualquer, tá, estiver sujeito a uma força, então ela vai adquirir, o corpo vai adquirir uma aceleração. Beleza? E também, se o mesmo corpo não tiver nenhuma força, ou seja, a força resultante vale 0, então a aceleração também vale 0. Ok? Isso é a segunda lei de Newton. Vamos ver as unidades, tá? Então, unidade de força é em Newton, tá? Como vale o próprio nome, né, do Newton. Então, força em Newton, N. A massa do corpo sempre em quilogramas. E a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, espero que você tenha lembrado aí, tá? Então, apareceu o conceito de força, né? Então, se existe força, existe aceleração. Beleza? E se não existe força, a partícula está em movimento retilíneo e uniforme. Tá bom?
Bom, antes da gente entrar em força, né? Observe aí, vou voltar rapidamente aqui, ó, no slide anterior, né? No slide anterior, perceba que nós temos a fórmula, tá? Provavelmente você já anotou essa formulinha. E nós temos setinhas aqui em cima, né? Tá vendo essas setas que eu tô circulando, ó? Em cima da força resultante tem uma setinha e na aceleração também tem uma setinha. Isso daqui significa que são grandezas vetoriais, são vetores. O que significa ser vetores? Vamos ver isso agora, ó. Então nós temos dois tipos de grandezas: grandeza escalar e grandeza vetorial. Uma grandeza escalar é só o valor, tá? Então só tem o valor absoluto em módulo. Enquanto que grandeza vetorial tem que ter módulo, direção e sentido. Então espero que você tenha lembrado aí, vamos dar exemplo, né? Então, exemplo de grandeza escalar: massa, densidade, tensão elétrica, tempo, área, certo? Então, por exemplo, se você tem uma bolinha aí, ó, cuja massa vale 56,7 gramas, então esse é o valor absoluto daquela massa. Agora, olha para aqui nas figuras à direita, né? Você tem um carrinho com uma velocidade de 100 km por hora. Só que 100 km por hora tem que ter o módulo, que é o valor, tem que ter a direção e tem que ter o sentido. Então, o carro tem velocidade de 100 km por hora para direita. Tudo bem? Então, quais são as grandezas, exemplos de grandezas vetoriais? Velocidade, deslocamento, né, o ΔS no caso, aceleração é uma grandeza vetorial e, por fim, a força também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela tem direção e sentido. Existe força para cima, força para baixo, como o peso, por exemplo, aplica força para baixo, força para direita, esquerda, na diagonal. Tudo bem? Então, grandeza vetorial tem direção e sentido. Muito bem. Então, voltando aí para a segunda lei de Newton, nós temos aí um exemplo, né? Uma bigorna, que é esse peso aí, né? Isso aqui é uma bigorna, tá? Figura aí, né? Uma bigorna. E aí nós temos 4 casos, tá? Então, caso número 1, número 2, número 3 e número 4. E o exercício é bem simples, tá? O exercício basicamente aí é para achar a aceleração. Qual o valor da aceleração? E vamos adotar que a massa do corpo vale 2 kg. Tá? Então vamos lá, vou ensinar como se faz a partir do primeiro exercício. Então observe a bigorna. Estão sendo aplicadas duas forças, ó, uma de 2 newtons e outra de 4 newtons. Então, para a gente descobrir quanto vale a aceleração, a gente primeiro tem que calcular quanto vale a força resultante. Força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças aplicadas no corpo. No caso aí, 2 mais 4 dá 6 newtons. Legal. E agora é só aplicar a formulinha. Força resultante é igual a MA. A resultante vale 6. Isso é igual a massa, que vale 2, vezes a aceleração. Passa 2 dividindo. Então, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Fácil, né? Tô bem tranquilo. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer os outros itens, 2, 3 e 4, ok? Então vamos lá, tenta fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer aí. No número 2, como é que vai ficar a força resultante? Perceba que você tem uma força de 4 newtons para a direita e 2 newtons para a esquerda. Então, a força resultante, no caso, vai ser de 2 newtons para a direita. Então, é como se essa bigorna aqui, certo? Ela tivesse uma força aí resultante de 2 newtons para a direita. Beleza? Bom, então se ela tem uma força de 2 newtons para a direita, quanto vai valer a aceleração? É só jogar na fórmula, né? Força resultante igual a MA. A força resultante vale 2. A massa também vale 2 vezes a aceleração. Então a aceleração vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Bem fácil, né?
Vamos ver no item 3. No item 3 é como se a bigorna tivesse o quê? Uma força resultante de quanto? De 5 newtons. É isso que você encontrou também? É só fazer, né? 3 mais 4 para a direita, menos 2 para a esquerda, dá 5 newtons. E aí, você vai ter encontrado que a aceleração vai valer 2,5, né? Metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Tô fazendo direto, né? 5 dividido por 2 dá 2,5. E por último, olha que interessante. Quanto vale a força resultante aí da bigorna? Então, 2 para a direita, 2 para a esquerda vai dar 0 newton. Significa que quando a força resultante vale 0 newton, a partícula está ou em velocidade constante ou está em repouso. Tá parada aí. Beleza? Ninguém está tirando ela do lugar. Então, para tirar ela do lugar, lembra da ideia da inércia, né? A inércia, um corpo vai ficar parado para sempre até que apareça uma força que tira ela do lugar, certo? Então, se a partícula estiver com velocidade constante ou em repouso, ela vai ficar para sempre com velocidade constante em repouso, até que uma força é aplicada, fazendo com que tire ela daquele movimento. Beleza? Essa era a ideia da inércia. Lembrou, né? Da inércia também. Tudo bem, então continuando. Aqui nós temos mais um exemplo, tá? É uma bolinha de 3 kg e temos aí a aceleração G, que é a aceleração G da gravidade, tá? G significa gravidade. E aí a gente quer calcular novamente aí quanto vale a força resultante. Essa é bem fácil, né? A força resultante é isso, é calcular. Massa vezes aceleração, massa vale 3, aceleração vale 10. Nós temos uma força resultante de 30 newtons. Legal. E como a gente está olhando para a aceleração da gravidade, a força resultante vai se chamar força P de peso. Tá bom? Então a força peso vale 30 newtons. Legal. Peso, tá? Olha lá agora. Perceba que uma bolinha, uma partícula, lembra de Galileu? Uma bolinha ela vai cair sobre a ação da gravidade. E se existe gravidade, ou melhor, se existe aceleração, existe força. E se existe força, existe aceleração, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então, quem faz a bolinha se movimentar é o peso, certo? E é lógico que essa bolinha ela vai cair lá no chão. Tudo bem? Como ela tem aceleração, a velocidade pode ser inicialmente 0 e ela vai adquirir uma velocidade até se espatifar no chão. Agora, olha aí para os paraquedas. Perceba que no paraquedas aparecem duas forças. Tem a força peso, que é o mg, né? Massa vezes gravidade. A força peso. E também existe a força de resistência do ar. Ok? São duas forças que aparecem. Então, essa força de resistência do ar, ela aparece por quê? Porque existe o paraquedas. Certo? Então, o paraquedas aplica, na verdade, uma força no ar, né? De resistência do ar. Então, o ar está segurando esse paraquedista, fazendo com que ele não se espatife no chão. Ou seja, quando... Olha lá que legal, ó, essa parte importante da aula também, tá? Quando a força peso for igual à força de resistência do ar, a força resultante vai valer 0. E aí, quando a força resultante vale 0, a velocidade vai ser constante. E velocidade sendo constante, ele vai chegar com uma velocidade bem suave no chão. Tá bom? Então, para aterrissagem, tá? Para que a pessoa consiga aterrissar, ela tem que ter uma velocidade bem pequena. E para isso, aí a velocidade tem que ser, ó, praticamente 0 ou constante. Tá bom? Legal. Então agora a gente vai ver como é que funciona então na física, né? O movimento de um avião. Olha lá. Então eu vou dar o zoom aqui. Olha que importante aí. Então da próxima vez que você for andar de avião, você vai lembrar aí daquele conceito do referencial, né? Lembra do referencial em relação ao avião, em relação ao chão? E agora também com relação aí à segunda lei de Newton.
Então perceba que existem 4 forças. Uma força de tração, uma força de arrasto, uma força de sustentação e a força peso. Tá bom? Isso faz com que o avião consiga voar. Se não tivesse essas forças, o avião não conseguiria voar, tá bom? Imagina, por exemplo, que só existisse a força peso e não existissem nenhumas outras forças. O avião ia cair, certo? Então, o que faz com que o avião ele consiga planar seria essa força de sustentação. Olha lá, essa força de sustentação. Quando a força de sustentação for igual à força peso, o avião está parado, né? Parado em relação aí ao solo. Então o avião não sobe nem desce, certo? Ou também ele pode ter velocidade constante. Então ele pode estar subindo com velocidade constante ou pode estar descendo com velocidade constante, mas nunca acelerado, ok? Então quando a força resultante aí na vertical for 0, a aceleração também vale 0. Agora vamos ver na horizontal. Na horizontal existem 2 outras forças, que é a força de tração, olha lá, estou circulando em rosa agora, a força de tração e a força de arrasto. O que seriam essas 2 forças? Concorda comigo que se não existir a força de tração, o avião ele não consegue andar nem para a direita nem para a esquerda. Então o intuito do avião é fazer um movimento para a esquerda aqui no caso, né? Então ele tem que ter esse movimento para a esquerda. Então essa força de tração, na verdade, é a força da hélice do avião ou das turbinas do avião. Então, as turbinas, elas empurram o ar, fazendo com que o avião caminhe para frente. Ok? Bom, então essa força de tração, ela vai aparecer. E também aparece uma força de arrasto. Tá? Essa força de arrasto aí, você pode considerar que é uma força também de resistência do ar, tá bom? É o ar aí que está impedindo com que o avião se mova, tá bom? Então, obviamente aí, para que a aceleração também na horizontal seja 0, nós também temos que ter que a força de tração seja igual à força de arrasto. E aí, completando o diagrama aí, se o peso for igual à sustentação e a tração for igual ao arrasto, o avião aí está com velocidade constante e também pode estar parado na vertical. Beleza? Ele não vai subir nem descer, está parado na vertical. Bom, vou só abrir um parênteses aqui para entrar um pouquinho mais de detalhe como é que funciona o avião, né? Que é uma coisa bastante interessante. Essa aula eu não quero que você simplesmente fique decorando coisas, tá? Física não é só decorar fórmulas, tá? Física é muito mais interpretação e entendimento do que decoreba. Então, como é que funciona o avião, tá? Então aqui tem, olha lá, o voo do avião. Então eu vou dar um zoom aqui. Essa é a asa do avião, tá? Provavelmente você já andou de avião, então você sabe como é que o avião, né, ele voa, né? Então ele voa só com basicamente movimento na horizontal. E como é que faz para o avião subir, né? Que força faz com que o avião suba? Bom, então a asa do avião, ela tem essa aerodinâmica, tá vendo? Isso faz com que exista, ó, o ar aqui na parte de baixo, ele vai se caminhando, né? E o ar na parte de cima tem um caminho um pouco mais longo. Como ele tem um pouco mais longo, um caminho um pouco mais longo, vai aparecer uma pressão, tá? Conceito de pressão, você que está no ensino médio, né, primeiro ano, você não viu ainda conceito de pressão, tá? Mas resumidamente, ó, aparece uma força de sustentação. E quando essa força de sustentação for maior que a força peso, aí a resultante vai estar para cima. Lembra da força resultante? A força resultante vai estar para cima e aí o avião consegue subir. Beleza? Agora, quando aí a força de sustentação for um pouco menor que a força peso, aí a força resultante vai estar para baixo. Então a força resultante vai estar para baixo. Aí o avião consegue descer, ele vai aterrissar. Beleza? Essa é basicamente aí a dinâmica, né, do avião, tá? Como funcionam as forças.
Olha lá. Então existem essas duas forças, né, de sustentação que está para cima e a força peso que está para baixo. Ok? Então, e a jogada é essa. Uma hora as duas podem estar iguais, então o avião não sobe nem desce. Quando a força peso for maior que a força de sustentação, aí o avião vai conseguir descer. E quando a força de sustentação for maior que a força peso, o avião vai subir. Bom? E aqui na horizontal, né? Quando a força de tração for igual a de arrasto, o avião está com velocidade constante. Tá bom? Assim, o desenho é bastante simples, mas você nunca pode se esquecer da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa da aceleração. Se tem força resultante, tem aceleração. Se a resultante for nula, a aceleração vale zero. A aceleração é zero, então a velocidade é constante. Guarda isso, então, anote isso no caderno. Continuando então. Aqui, tá, eu apresento para você um formulário simples e prático de cinemática, de tudo que você vai precisar aí para fazer os exercícios aí que você tem, exercícios tarefa, ou que você vai precisar para a prova. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, diminuir o tamanho para que você consiga copiar, tá? Bom, tá aqui então. Esse é o formulário da aula de hoje. Tá? Então são fórmulas aí bastante simples, tá? De uma maneira bastante prática. Se você precisar, pode pegar essa fórmula, esse formulário aí na descrição do vídeo, tá? Que vai estar o PDF para você. Qualquer dúvida você pode perguntar para mim, tá? Você tem o meu contato, ou se você quiser colocar aí nos comentários. Como eu te disse aí, a aula aí durou 46 para 47 minutos. Tá? Então espero que você tenha aproveitado bastante a aula. Foi uma aula bastante rápida, né, de revisão. E nos próximos vídeos a gente vai fazer exercícios para a gente poder praticar tudo que você aprendeu aí nesse primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio, tá? Física cinemática. Bom, então por hoje é só. Por esse vídeo, na verdade, é só. E vejo você aí nos próximos vídeos fazendo exercícios, ok? Então, até lá!